Seja bem-vindo a mais um Linha de Frente, ao conteúdo de política aqui do Grupo Aratu, informando a todos, principalmente nesse ano eleitoral, sobre como vai ser o processo, quais as escolhas e ajudando a gente a decidir o futuro. A política decide como serão os nossos próximos dias. E aqui hoje teremos a conversa com um dos políticos que tem mais influência no cenário local e nacional, que é o deputado federal, presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Júnior. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer conversar com o senhor. Prazer é meu, Pablo, estar aqui com você no Linha de Frente, conversando sobre política. E tem muito assunto para a gente tratar com o Félix Júnior, que hoje está liderando o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que tem grandes nomes no cenário local. A gente pode anunciar o próprio Félix Júnior, o Léo Prates, que era o secretário municipal da Saúde aqui em Salvador, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. Houve uma renovação no PDT localmente, não foi, Félix? Verdade, o PDT, desde a eleição de Bruno Reis, que nós indicamos a Ana Paula, que é a secretária de governo, tem buscado renovar, fazer novos quadros, oferecer à população novas pessoas. Porque é importante na política você arejar também, é importante na política você mudar os quadros que comandam. Não pode ficar a pessoa 30, 40, 50 anos querendo comandar a política da Bahia nacional também. Então nós temos que mudar e incentivar para que os jovens possam vir para a política para melhorar nosso estado, nosso país, a nossa cidade. Nós temos que melhorar através da renovação também. Tem um assunto que interessa a grande massa da população. O deputado, do ponto de vista nacional, lá na Câmara dos Deputados, tem tido um trabalho importante em tentar controlar, digamos, a voracidade dos bancos, o apetite que os bancos têm por cobrança de juros, de taxas. Eu tenho a impressão que isso está criando um monte de problema para o senhor. Como é que está sendo isso? Olha, é impressionante o que acontece no Brasil. Simplesmente impressionante. Nós estamos fazendo um estudo lá, um novo estudo sobre a dívida pública brasileira, que deve ficar pronto agora no final do ano. Mas nós temos um Brasil que no início do ano passado tinha 2% da taxa Selic. Era um juro de 2%. Agora está mais de 10%. Isso é um custo, Pablo, para o Brasil de mais de 250 bilhões ao ano. Ao ano. Para onde está indo esse dinheiro, deputado? Esse dinheiro vai para o sistema financeiro. Não roda na economia, não roda na indústria, vai direto para o sistema financeiro. Por quê? Para o pagamento, rolagem da dívida pública. É como se uma família, um pai de família, devesse um dinheiro a um agiota, ou devesse dinheiro a um banco e chegasse no meio do caminho e dissesse: olha, eu estou aqui gastando demais, então, seu agiota, me suba os juros, que eu estou querendo pagar mais para o senhor, que eu não quero gastar muito, eu não quero investir na melhoria da minha casa, eu não quero investir na educação dos meus filhos, eu quero simplesmente pagar mais para o senhor agiota. É o que o Brasil faz. O Brasil deve e o Brasil mesmo aumenta os juros de uma forma absurda e contra todo mundo. Ninguém vai dizer que é por causa da inflação. Hoje em dia, a inflação é mundial, é commodities. Se o preço do petróleo aqui não vai mudar por causa dos juros brasileiros. O preço da carne também é um preço mundial. O preço do chocolate, por exemplo, do cacau, é uma commodity, ou seja, está fixado a um preço mundial. E os juros aqui é só para servir ao sistema financeiro mesmo, são 250 bilhões, só o aumento de custo ao Brasil. E esse dinheiro falta na educação, falta do investimento da infraestrutura, falta da segurança. É um dinheiro que vai diretamente para o sistema financeiro, não roda na economia e todos se calam, a gente não pode deixar passar isso despercebido, Paulo. Isso é muito grave que o deputado está falando, o deputado baiano Félix Mendonça Júnior está falando. E eu não vejo muito essa pauta, viu, deputado? Eu, como jornalista, não vejo muitos políticos abordarem a questão dos bancos, a questão do sistema financeiro. Parece que é uma pauta bomba que o senhor resolveu abraçar e que eu imagino que está tendo muita resistência. É uma pauta meio que proibida, é uma pauta meio que ninguém fala, ninguém toca, mas eu vou te dar um outro exemplo para vocês que estão assistindo entenderem o que significa isso. Imagine que todos os impostos que vocês pagam, que eu pago, que você, Pablo, paga, as empresas todas pagam, geram 100%. Né? O Brasil arrecadou aquela gama de imposto anual. Imagine que mais da metade desses impostos, 52% mais ou menos atualmente, de tudo que o Brasil arrecada, vai diretamente para os bancos, diretamente para o sistema financeiro, para pagamento, rolagem da dívida pública.
3% vai para a educação, 3% para a segurança, 20 e poucos por cento para a previdência pública. Então, o problema do Brasil não está na Previdência, na reforma da Previdência, que eu fui o contrário, não está lá, está nessa dívida pública e nesse aumento de juros contramão do mundo. Toda a Europa, zero. Estados Unidos, juros zero. Japão, negativo. E o Brasil passou de 2% para mais de 10%, sem nenhuma justificativa. Reúne o Banco Central, naquela fatídica quarta-feira, todas as quarta-feiras que tem, apenas 9 diretores decidem. E aí você vê no jornal, a taxa Selic aumenta em reunião do Copom, que é o que decide. São 9 pessoas que decidem isso aleatoriamente, digamos assim. Tudo bem, eles vão embasar, mas contra o mundo inteiro. Será que o Brasil apenas está certo com isso? É uma pauta importante que o deputado está trazendo aqui, o Conselho de Política Monetária, o Copom do Banco Central. Essas reuniões aí são muito aguardadas, muito ansiadas para saber se os juros aumentam, os juros diminuem e que tem impacto na vida da população. O senhor está trazendo dados de cada R$100 que a gente está recolhendo de imposto, R$3 vão para a educação, é isso mesmo? Exatamente isso. Segurança pública, R$2. Nessa faixa. Mas R$50, R$52 vão para os bancos, para o sistema financeiro, para o pagamento e rolagem da dívida pública. E ainda o Brasil aumenta os juros, que é um absurdo. Ou seja, se o mundo inteiro tivesse, olha, teve a pandemia, nós estamos tendo uma inflação mundial e vamos aumentar os juros para conter essa inflação. Tudo bem, mas será que o Brasil é o único país no mundo, dentre os países civilizados, que estão mais evoluídos, né, economicamente falando, que está na contramão? Será que o Brasil está certo? Será que toda a Europa, será que os Estados Unidos, será que o Japão, eles estão com juros zero após essa pandemia? Ou 0,25%? E o Brasil não, estava em 2%, agora já está em mais de 10%. Quem está certo? É para pagar mais. E isso entrega direto ao sistema financeiro. É aquela questão de uma pessoa que deve a alguém e pede para esse alguém, aumente os juros, que eu estou devendo, estou gastando muito, eu gastei, vou comprar um carro, vou comprar geladeira, vou comprar comida, e não quero fazer isso. Eu quero conter minhas despesas, então eu vou pagar mais ao senhor que eu estou te devendo. É o que o Brasil faz com o sistema financeiro. É uma comparação que dá para todo mundo entender. Para mudar essa realidade é preciso ter vontade política, força no Congresso, é preciso ter um executivo com interesse. E o candidato proposto pelo PDT, pelo partido que o senhor preside aqui na Bahia, é o candidato Ciro Gomes. Ele está em conformidade com esse pensamento do senhor? Tá, sim. Nós temos debatido muito lá em Brasília e Ciro vê isso com uma percepção muito direta. Ele está vendo que tudo que acontece no Brasil está acontecendo na contramão do mundo, apenas para servir ao sistema financeiro. Imagine, nós terminamos sendo empregados dos bancos, querendo ou não, funcionários do banco, porque de tudo que a gente paga dos nossos impostos, taxas, 50%, um pouco mais de 50%, vai para o sistema financeiro. O Brasil virou um escravo desse sistema financeiro. A economia do Brasil, que tinha, por exemplo, no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que tinha uma participação de 30% da indústria, hoje é menos de 10%. O Brasil voltou a ser um país extrativista, ou seja, ele apenas tira os minerais e exporta. E a agricultura e a pecuária que tem sustentado também na outra ponta. O turismo e as indústrias estão definhando no Brasil. Então nós temos que voltar a ter dinheiro bom para que os brasileiros possam ir a um banco, como qualquer lugar dos Estados Unidos, da Europa, tomar, aplicar no seu negócio e ter resultado. Porque nenhum negócio do Brasil que se tome um dinheiro em banco vai conseguir pagar. Não adianta você pegar um dinheiro para plantar milho, plantar laranja, plantar cacau, porque você não vai conseguir pagar com essa taxa de juros. Então, o Brasil está assim, nós temos que mudar isso. Ciro Gomes tem mostrado isso com uma clareza muito grande. Nós estamos fazendo um estudo na Câmara Federal, um estudo no Conselho de Estudos da Câmara, sobre a dívida pública. E isso aí eu acho que a população tem que debater, tem que olhar para isso e não simplesmente achar que é para um controle da inflação, que não é. É uma mentira que se bate o tempo todo, que a gente termina achando que é verdade. Uma tática até nazista. Olha, subiu o juro para conter a inflação. Mentira, a inflação hoje é baseada em preços, petróleo, por exemplo, que subiu aí todos os combustíveis. Não tem nada a ver com o juro brasileiro. O chocolate, como eu disse, que é produzido aqui na Bahia, grande parte, o cacau, não tem nada a ver
com juros. O aumento ou a redução dos juros não vai mudar o preço da arroba do cacau. O aumento ou a redução dos juros não vai mudar o preço da arroba de carne. Mas vai mudar o preço dos remédios, mas vai mudar o preço da produção brasileira, porque ninguém consegue produzir ou montar uma indústria com esse dinheiro que está aí tão caro. É por isso que é importante a gente conversar com as pessoas que estão no centro do poder para entender novos olhares, novas visões de mundo. E essa que o deputado está trazendo aqui, vale a pena a gente aprofundar mais, vale a pena a gente ter outros debates para chegar a novas conclusões. Falando de juros, falando de inflação, falando de combustível, muito se comenta sobre a privatização da refinaria aqui da Bahia, pela Acelen. Queria saber qual a opinião do senhor sobre esse tema, o tema privatização e especialmente essa privatização. Eu não sei por que escolheram logo a Bahia para ser a primeira. Logo a pobre Bahia, a nossa querida Bahia, escolheram a refinaria Landulfo Alves de Almeida para ser privatizada. Ora, o que eu digo? Você paga, só dessa diferença de juros, 250 bilhões de reais para o setor financeiro. Quando você fala na privatização dessa, vai vender os Correios. Quanto é que vai vender os Correios? Não é nem um ano desses juros que eles aumentaram. A Previdência Pública reduziu 1 trilhão de reais em 10 anos. Em 4 anos, esse aumento de juros, em 4 anos, só esse aumento que já consumiu toda a economia que foi feita da Previdência. Então, para se comparar, 4 anos dessa diferença de aumento de 2% para os 10 e pouco hoje, é toda a reforma da Previdência que sacrificou a população. Mas para os bancos, para o sistema financeiro, tudo. Para o povo, nada. Então, eu fico triste com essa privatização da refinaria, com o preço do combustível aqui na Bahia, com os impostos que ainda estão sendo cobrados pelo governo da Bahia, que é injusto. Eu vou te explicar por que é injusto. Os impostos como o ICMS, por exemplo, por que é injusto, deputado? Veja bem, você tinha um preço de combustível que custava R$ 4,00. Um imposto de ICMS, 30%. 3 vezes 4, 1,20. 30% de 4, o governo arrecadava para cada litro R$ 1,20. O preço, arredondando aqui, o preço do combustível está hoje em 8. 30% sobre 8, 2,40. Então, o governo vai dizer, mas eu não aumentei o ICMS. Não. A alíquota não aumentou, mas a arrecadação... Mas é um percentual. A arrecadação dobrou. Ou seja, se o governo dissesse, não, vou congelar aqui e vou cobrar os 1,20, independente de ser 30%, ele podia fazer isso. Ele estaria economizando R$ 1,20 na bomba diretamente. Ou ele podia reduzir mais do que isso, estaria economizando R$ 2,00. E quando aumenta o combustível, aumenta tudo. O remédio, a alimentação, o transporte do gado, da produção agrícola, tudo aumenta. Então o governo não está sendo correto nessa parte, deveria ser, pelo menos ter congelado os R$ 1,20, quando a gasolina era 4, ao invés de simplesmente ficar com essa sede de arrecadar, com essa gana de arrecadar, e a gente fica olhando, está arrecadando mais, muito mais, dobrado do caso da gasolina. E o que serviço está prestando? Que nós temos hoje a pior educação do país. Eu vejo o senhor falar do governo do estado aqui e recentemente eu vi o senhor, o próprio Félix Júnior, com o Léo Prates, que é o presidente, é o deputado estadual, presidente do diretório municipal, protocolarem lá na Assembleia que vocês, como PDT, são oposição ao governo. Quais as críticas que o senhor faz ao atual governo do governador Rui Costa? Olha, o governo está arrecadando muito, o governo tem muitos recursos, está com muito dinheiro e agora fazendo muitas obras, escolas, tudo. Mas eu acho o seguinte, são 16 anos de um governo que está aí do PT. E a crítica principal que eu faço são duas. Uma é sobre a educação. A educação na Bahia, dentre os 27 estados do Brasil e o Distrito Federal, ela está nos últimos lugares, beirando ali a zona de rebaixamento. Beirando não, está na zona de rebaixamento se fosse o Campeonato Brasileiro entre 27 estados. E não tinha mais como sair da zona de rebaixamento. Então você não pode ter um governo arrecadando e ter a pior educação do Brasil. Você não pode ter uma boa arrecadação e ter a insegurança que a gente vive. A Bahia ocupa os primeiros locais em insegurança.
primeiros lugares em segurança. Ou seja, um familiar, um amigo, sai, vai trabalhar e a gente fica preocupado se ele vai retornar com saúde, com vida, por exemplo. Então nós temos dois problemas graves. A educação, que nós não sabemos, nós não queremos que a Bahia figure no pior colocação de educação no Brasil, que a educação, as pessoas, os pais de família e as mães querem para os seus filhos. Querem ter melhor do que puderam tê-la no passado. E não, hoje a educação está pior do que antes. Nós temos que reverter isso. E, sobre segurança, nós temos que ter tolerância zero. A Bahia, o bandido tem que ter medo de entrar na Bahia. O bandido tem que ter medo de passar pelas estradas da Bahia. E não achar que a Bahia é local para passar veraneio, férias e se divertir na Bahia. O bandido tem que ter medo de frequentar a Bahia, de passar de um estado para outro por dentro da Bahia. Bahia não é lugar de bandido, Bahia é lugar de gente de direita. E o governo tem que ter tolerância zero para isso. Está aí uma proposta firme do deputado federal Félix Mendonça a respeito da segurança pública. Vamos falar um pouco de eleições, porque a eleição praticamente já começou. Clima de pré-campanha, mas com muita intensidade. O PDT está aí ao lado do candidato Assemineto, está fazendo uma pré-campanha e possivelmente sendo um dos cotados para a última vaga na chapa majoritária. O que é que tem de verdade, de fake? O PDT cobiça ter uma vaga de vice-governador, por exemplo, nessa chapa? Olha, o PDT quer ter um palanque para Ciro Gomes. Nós queremos expor as ideias do nosso candidato a presidente para que as pessoas entendam e depois decidam em quem votar no primeiro turno. O PDT almeja ter uma participação na vaga ou um apoio, um palanque maior para Ciro Gomes aqui. Tem muitos quadros qualificados no PDT, Léo Prates, Nair Grilo, Juliano Araújo, prefeita lá do Morro. Mas eu sei que, como isso não vai ser decidido agora, demora aí uns 2 meses ainda para decidir a vice, quem está exercendo a prefeitura vai ser difícil se desincompatibilizar para pleitear um cargo desse, né? O meu nome bem foi ventilado, agradeço, fico honrado com isso, mas sou pré-candidato a deputado federal e não a vice. Eu sou pré-candidato apenas a deputado federal. É verdade que o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, pode ir para o PDT? Eu estou ouvindo muito essa conversa aí, Félix. O PDT já conversou, tem conversado com o José Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, ex-candidato a governador. E o José Ronaldo tem muitas qualidades. Ele é um homem que todos falam, que seus compromissos são honrados, que ele é um trabalhador incansável. Então, qualquer partido quer ter um Zé Ronaldo ou vários Zé Ronaldos no partido. E nós também. Mas eu não posso garantir a Zé Ronaldo a entrada no PDT para ele participar da chapa majoritária. E aí está o entrave. Ele almeja participar da chapa majoritária, mas eu não posso garantir pelo partido que ele vai entrar e ser o escolhido do partido. Então, para não criar um desconforto, a gente tem que deixar isso bem claro para que ele pode entrar, mas que não vai ser, ou pode até ser, mas que não tem essa obrigação, esse direcionamento de, olha, ele entrou para ser um pré-candidato à chapa majoritária, ser um vice-governador. Isso aí eu não posso garantir a ele. O senhor falou que um dos objetivos do PDT é garantir um palanque para Ciro Gomes poder falar aos baianos, as propostas dele. Ciro Gomes, o ex-governador do Ceará, que já veio aqui no Linha de Frente, já deu algumas entrevistas, é um homem muito inteligente, muito comprometido com as questões brasileiras. Só que ainda está meio indefinido se o ex-prefeito Assemineto vai com Ciro Gomes, vai com Bolsonaro. Dizem até que ele conversa com o Lula. Como é que estão essas negociações? Ciro Gomes vai ter mesmo esse palanque aqui na Bahia? Nós queremos que ele tenha. Agora, nunca teve o compromisso de Neto de ter um palanque exclusivo para Ciro. Neto vai ter um palanque e tem uma aliança. Por exemplo, outro dia eu vi o candidato a senador, João Leão, dizendo que vai apoiar Lula. É uma opção dele. Mas nós temos um candidato, um pré-candidato, que é Ciro Gomes. E nós não queremos que ele faça um palanque exclusivo. Ele, o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a Assemineto, que ele faça um palanque exclusivo. Seria o ideal. Se ele pegasse a União Brasil, no Brasil inteiro, vai apoiar Ciro Gomes.
Seria uma alavancagem enorme para a campanha, um tempo de televisão espetacular e as pessoas poderiam ouvir muito mais as ideias de Ciro Gomes. Tenho certeza que ouvindo as ideias sobre economia, sobre o que ele pensa em educação, as pessoas tenho certeza que iam parar para refletir muito o que nós queremos do Brasil futuro. Então, ele nunca deu essa opção para a gente, um palanque exclusivo, apesar da gente sempre estar buscando isso. O senhor acabou de falar, a União Brasil é o partido que o próprio ACM Neto articulou uma fusão entre o DEM e o PSL. Tem muitos deputados no União Brasil, tem muito tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral bastante vantajoso. E agora tem possivelmente Sérgio Moro, que era o candidato a presidente do Podemos e mudou para o União Brasil, pode ser candidato a deputado federal. Isso muda, essa saída, essa desistência de Sérgio Moro, muda alguma coisa no cenário? Qual a análise que o senhor faz? Olha, a política do Brasil tem mudado bastante, não igual a da Bahia. Eu nunca vi mudar tanto quanto está mudando a Bahia. Hoje você lê uma notícia e alguém fala, você viu que saiu aí no site tal, assim, assim. Quando você vai ler, já tem outra notícia mudando tudo aquilo. Está incrível. Hoje teve semanas que você tinha um candidato Wagner, depois tinha um pré-candidato que era Otto, desistiu, depois tem outro candidato, isso em um lado, né? Aí depois tinha o João Leão que estava lá, veio para o lado de Neto, passou a ser candidato a senador pelo lado de cá. A política está pior do que nuvem na Bahia. Deve ser nuvem em tempestade, porque você olha para cima e vê a nuvem de uma forma. Aí você conversa um pouquinho, quando olha, a nuvem já está completamente diferente. Essa é a política. E no cenário nacional, ontem mesmo a gente estava vendo que o Dória desistiu de ser candidato. Depois ele desistiu de desistir. E aí a gente tem que ficar atento, ouvindo, observando quem serão os candidatos, porque aí está mudando rápido demais para a gente fazer uma análise. Vamos aguardar essa fase de filiação, que tem até sábado agora, as pessoas podem filiar para serem pré-candidatos, né? Os partidos vão ter até o dia 14 para enviar essas filiações ao TRE e a partir daí você vai ter uma imagem mais das nominatas de candidatos a deputado federal, deputado estadual, e aí vai ter uma coisa mais consolidada. E depois até as convenções ainda vão acontecer muitas mudanças, não tenho dúvida de uma, tanto na Bahia quanto no Brasil, e a gente tem que ficar atento a essas mudanças, ver o que é que soma e o que é que não soma para o grupo que está oferecendo um candidato e o grupo que está oferecendo outro candidato. Sobre essas mudanças todas, o jornalista Alexandre Reis, meu colega de faculdade, diz: Pablo, parece o que a gente aprendeu na faculdade, Marshall McLuhan. Tudo que é sólido está se desmanchando no ar. É a nuvem que Félix Júnior está colocando aqui. Eu queria conversar com o senhor sobre uma situação que está havendo agora na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que envolve um deputado, Daniel Silveira, que foi obrigado pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes, a usar uma tornozeleira eletrônica, e alguns deputados alegam que há uma interferência muito grande do Judiciário no Legislativo, seria uma espécie de humilhação que um parlamentar está sendo submetido. Qual a opinião que o senhor tem sobre esse episódio? Olha, nenhum poder do Brasil é supremo, é soberano. Todos os poderes têm uma correlação e um controle, né? Os próprios ministros do Supremo estão controlados pelo Senado e podem até sofrer impeachment. Decisão judicial é para se cumprir e você contesta ela na Justiça ou denuncia uma decisão arbitrária, se for do ministro Supremo, no Senado, e tenta levar esse ministro para o julgamento no Senado. Então nós temos que usar as instituições como elas estão. E se tiver algo de errado, tentar mudar, mudando a Constituição, mudando da forma que a gente tem. Nunca desobedecer. Desobedecer, senão você vira uma anarquia. A anarquia não pode ter. Nós temos que cumprir e discutir, se nós não concordamos, das formas devidas. Inclusive propondo impeachment se um ministro estiver fazendo as coisas completamente erradas. Mas da forma correta, sem briga, sem precisar ninguém dizer que eu não vou cumprir, ou sem precisar um querer matar o outro ou fazer uma guerra midiática para ganhar a eleição também. Então isso aí tem muita coisa que às vezes as pessoas até utilizam um problema na justiça para, véspera de eleição, poder sensibilizar de uma forma ou de outra. Então, eu acho, gente,
decisão judicial é para ser cumprida e contestada da forma correta dentro da Constituição do Brasil. Nós temos um país que se respeita, então nós temos que respeitar a Constituição do Brasil. O senhor é um político, estou com o Félix Mendonça Júnior, deputado federal, presidente estadual do PDT. O senhor é político tradicional, um parlamentar já de muitos mandatos. E na última eleição a gente viu uma ascensão dos chamados outsiders, pessoas que não eram tradicionalmente políticos, que se elegeram. O senhor achou que isso foi um benefício e nessa eleição agora vai ter essa quantidade ou vai voltar a população a votar em políticos tradicionais? Não, eu acho que a mudança vai ser contínua. Ou seja, as redes sociais já estão mudando a política, a forma de comunicação vai mudando. Veja bem, você pegar uma pessoa de 80 anos e botar com um menino de 10 anos, a comunicação fica até difícil. O menino pega um telefone de 10 anos e está ali mexendo em tudo e às vezes o cara de 80 anos não consegue. Não é porque ele é velho, é porque ele conheceu a comunicação de uma forma distinta daquela. Então, claro que as redes sociais mudam a forma com que os políticos se comunicam com a população. Mas isso é benéfico, tem que acontecer mesmo, a gente não pode ficar parado, estagnado. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo, não me lembro quem, que política não é um retrato. Política e eleições fazem parte de um filme. Então, o filme é uma coisa em movimento constante. E não um retrato de uma época, não um retrato de uma pesquisa eleitoral, por exemplo, daquele momento. É um filme que vai acontecendo e vai evoluindo. E chega a ter surpresa como nos filmes que a gente assiste mesmo. Tá bom, aqui a comparação do deputado Félix Mendonça falando do dinamismo da política. Hoje o retrato é um, daqui a um mês pode ser outro e em outubro pode ser um bem diferente, não é isso, deputado? É, e tem uma coisa engraçada, eu vejo que muita gente, muitos políticos, querem dizer, olha, esse é o retrato, baseado nesse retrato, fiquem com a gente porque eu vou ganhar. Esquecem das propostas, esquecem de dizer o que pretendem fazer ou de demonstrar o que fizeram. Então, retrato são para botar na prateleira e lembrar daquilo ali. Mas a vida é constante, nós temos que ver as propostas, nós temos que ver o que cada um está oferecendo para o futuro, o que cada um também fez no passado. Então, se a gente for brincar com o filme, é igual aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? E vamos ver o futuro, né? É isso. Que não seja o exterminador. Tomara, o roteiro está em aberto. Esse foi o deputado Félix Mendonça Júnior, nosso convidado aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política no Grupo Aratu. Até um próximo encontro.